Que a luz de Deus nesse dia possa iluminar seus caminhos, para que você siga em paz, na certeza de que a bênção do Senhor está sobre você e sobre a sua casa. O texto bíblico está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18, verso 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. Esse momento aqui foi vivido pelo rei Davi, quando recebeu a notícia da morte do seu filho Absalão. Um filho muito difícil, um homem complicado, que matou um irmão e traiu o próprio rei Davi, porém Davi o amava. E quando soube da notícia trágica da morte de Absalão, Davi ficou assim profundamente comovido. E o texto diz que ele chorou e ele gritou: meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, Absalão. Veja que interessante. Davi foi o melhor rei de Israel, porém não o melhor pai da Bíblia. Davi venceu gigantes inimigos, mas não conseguiu derrubar as barreiras no seu relacionamento familiar. Davi conseguiu conduzir com êxito uma nação, mas não teve sucesso na condução de sua própria casa. Davi não teve com os filhos o relacionamento que deveria ter tido. Por isso, nesse momento da morte de Absalão, mais do que tristeza, parece que Davi revela um profundo sentimento de culpa por não ter convivido e educado os filhos como deveria ter feito. Eu estou pensando aqui num contraste entre a reação de Davi com a morte de um filho e a reação de Jó com a morte dos seus 10 filhos. Lembra da história de Jó? A Bíblia diz que um dia os 10 filhos de Jó estavam reunidos na casa do irmão mais velho, quando aconteceu uma tragédia, e todos eles morreram soterrados ali naquela casa. E sabe qual foi a atitude de Jó? A Bíblia diz que ele se lançou no chão, adorou o Senhor e disse assim: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. É claro que Jó estava triste, mas a questão é que quando você lê o livro de Jó no capítulo 1, você entende. A Bíblia diz que Jó todos os dias se levantava de madrugada e orava pelos seus filhos. E ele reunia os seus filhos e os consagrava ao Senhor, e Jó fazia isso continuamente. Quando os filhos morreram, ele se entristeceu, mas ele estava em paz com seu coração, porque ele sabia que havia cumprido sua missão de forma correta. Acredite, não há maior privilégio e maior responsabilidade no relacionamento com os nossos filhos, além de educá-los e direcioná-los para Deus. Isso precisa ser feito enquanto nós temos oportunidade. Deus lhe abençoe. Você que é casado, você que tem filhos, que Deus lhe dê sabedoria para direcionar os seus filhos para Deus. Conviva com eles, misture-se com eles, procure educá-los, procure ensinar valores, mas acima de tudo, que eles ouçam Deus por meio das suas palavras e que eles vejam Deus através do seu exemplo. Vamos orar? Senhor, santifica-nos na verdade e santifica os nossos filhos, Senhor. E concede-nos sabedoria para educá-los, criá-los, para conduzi-los sempre no caminho do Senhor. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém.